Vamos lá? Amém. Bom dia a todos novamente. Bom dia. E o programa de 12 passos, ele é uma prática onde você obtém o conhecimento e você vai em busca para que isso possa realmente deter o uso das drogas e do álcool, te dar condições de voltar a ter uma vida normal, entre aspas, normal até mais da 10, né? Do louco lá fora. Mas você não vai se drogar. Não se drogando, automaticamente a sua doença ela não vai ficar tão forte. E automaticamente você tem uma vida de volta. Mas para que você possa realmente parar o uso das drogas e do álcool, você vai ter que se preparar cuidando de você. Então o primeiro passo, eu vou passar rapidamente para falar de quinto. Primeiro passo, ele vai deixar claro que você tem uma doença e é por isso que você tem que parar a droga. Quando você para a droga, você começa a se familiarizar com um poder maior do que você. Esse programa ele não é religioso, ele é um programa espiritual. Então no segundo passo você escolhe o que você quiser, desde que seja bondoso, amoroso, carinhoso e maior do que você mesmo. É para o preenchimento do vazio que o primeiro passo deixou. Por que o primeiro passo deixou um vazio? Porque eu admito que eu sou um adicto, né? Eu não tenho controle sobre essa doença. Se eu me drogar, eu vou perder o controle da vida, então eu sou obrigado a parar de usar droga. E aí fica um buraco. Se eu estava triste eu ia usar, hoje eu estou triste, eu vou ter um poder maior. Se eu estava feliz eu ia usar, hoje eu estou feliz, eu vou ter um poder maior. Isso só vai acontecer através de quem? Da minha própria decisão. Não adianta minha família falar para mim, meu irmão, meu pai, meu filho, minha esposa, não. É eu que tenho que tomar essa decisão. E aí entra essas setas aqui, ó. Né? Então, eu acredito num poder maior e tudo esses resultados nada mais é do que eu mesmo. Então eu vou pegar tudo que eu sou hoje e em vez de eu ir para o uso das drogas e do álcool, eu vou para um poder maior por causa da minha decisão de entregar a minha vida e minha vontade aos cuidados de Deus da maneira que eu compreendo. Quando eu tiver realmente essa base, eu estou preparado para fazer uma escrita. Aí galera, deixa eu mostrar aqui, eu não coloquei aqui, ó. Eu falo que os passos são divididos em 3 partes: primeiro, segundo e terceiro. Segunda parte, do quarto ao nono. Terceira parte, do 10º ao 12º. Primeira parte, só para você ficar limpo e já ter uma vida um pouco melhor. Segunda parte, para você ter uma transformação profunda, interna, no decorrer de toda a sua vida. Terceira parte, você vai fazer uma manutenção nesse novo estilo de vida que você vai adquirir através da prática do programa. Quarto passo, começa a se tornar um divisor de águas, porque eu começo cada vez mais. Por que é quarto passo? Pegar papel e caneta e escrever toda a minha história de vida, desde quando eu me lembro por gente até os dias atuais. É uma autobiografia, escrever um livro, tá? E depois dessa escrita, o quarto passo fala assim, ó, não adianta ele escrever tudo isso e guardar dentro de uma gaveta e fechar. Por quê? Porque ainda vai ficar comigo. Quando eu estou escrevendo o quarto passo, eu estou saindo de mim, da minha pessoa, para eu poder me olhar. Estou escrevendo. Por que tem que ser escrito? Porque se for só falado não vai ser destemido e não vai ser profundo, não vai ter detalhes. Muitas das vezes tem coisa aí que você vai ficar com vergonha de falar. Então tem que ser escrito. E aí você começa um processo de se olhar, de se conhecer. Eu falo que o quarto passo é uma técnica de autoconhecimento. Porque é diferente quando você só pensa sobre a sua vida. Quando você só pensa, sabe o que vai acontecer? Eu vou falar de uma forma técnica. Quando você só pensa, você entra em justificativa, você entra em racionalização, você entra em negação, você entra em projeção. O problema é meu pai, o problema é que aconteceu isso. Você justifica sem se perceber. Isso já é do ser humano. Agora, quando você está escrevendo, você está saindo de você para olhar para você. Isso está te dando um autoconhecimento e um início de liberdade. Fala. Não, na escrita do quarto passo, você acha que é melhor você voltar a escrita para as coisas somente negativas ou para as coisas boas também? Quando fala profundo, é só negativa? Não. É tudo. Tudo que você imaginar, tudo que você passou, tudo que você vivenciou, tudo que você presenciou na sua vida, você vai colocar. Léo, eu dei a mão para minha avó atravessar a faixa, eu coloco no quarto passo, eu lembro disso, coloca. Léo, aos 8 anos de idade eu dei um soco no olho do meu irmão, coloca. Léo, com 13 anos, 12 anos de idade eu dei um trago no cigarro lá, quase morri, né? Tanto que eu engasguei.
Coloca no quarto passo? Coloca. Coloca o seu uso de droga? Coloca. O seu uso de álcool? Coloca. Coloca o que você aprendeu, dá licença, por favor, muito obrigado, quando você era pequeno? Coloca. Então você vai colocar tudo, irmão. Quando a gente fala profundo, é tudo. Quarto passo nunca vai ter informação demais, pelo contrário, ele vai ser bem-vindo, tá? Profundo e destemido significa sem medo, galera. Sem medo. O que aconteceu na sua infância, no seu passado, no seu uso de droga e de álcool. De novo, tem que ser escrito, tá? Isso é prática de quarto passo. E aí, para continuar, por que você está fazendo essa prática de quarto passo? Eu falo assim, ó, né? Pensa que o seu eu, ele está programado para usar e para beber. Quando você escreve o quarto passo, você vai lá no seu passado. Você vai ter que pensar para escrever o quarto passo, correto? Quando você pensa, você sente. Então vai mexer com você. O que o quarto passo vai fazer nessa ilustração? O quarto passo vai te trazer de volta para quem você realmente é. Só que lembrando que quem realmente você é, está programado para usar. Aí tem os dois lados da moeda. Primeiro lado, que é o lado negativo. Você está lá mexendo nas suas feridas. Se você não tiver uma base de segundo e de terceiro passo, cara, há uma grande chance de você voltar para o uso da droga e do álcool. Sabe por quê? Porque droga e álcool é só consequência. É consequência lá da sua tristeza, é consequência do sentimento de culpa que você tem, é consequência da sua vergonha, é consequência do seu remorso, é consequência do que vai falar mais para frente dos defeitos de caráter, de arrogância, de prepotência, de autopiedade, de vitimização. Esse é o lado ruim. Lado bom, se você tiver uma preparação de segundo e terceiro passo, automaticamente nesse processo de autoconhecimento escrito, você também começa, essa é a ilustração, ó, a enfraquecer, você começa a criar mais habilidade, você começa a criar mais sensibilidade com você mesmo, mais percepção, mais habilidade. Estou triste, hoje não vou mais usar. Estou feliz, hoje não vou mais usar. Estou frustrado, hoje não vou mais usar. Por quê? Porque você já tem uma base firme ali. Segundo e terceiro passo. Para eu esclarecer, sabe o que é segundo e terceiro passo? É um cara que se converte na religião. O cara se converte, se batiza nas águas. Está triste, ele ia beber. Hoje ele está triste, ele vai para a igreja. Está feliz, ele ia beber. Hoje ele está feliz, ele vai para a igreja. Ele briga com a esposa, ele ia usar, ele ia beber. Hoje ele briga com a esposa, ele vai para a igreja rezar, orar. Isso é segundo e terceiro passo. Ele encontra a igreja um poder maior e ele decide entregar a vida e a vontade, as vontades e as vidas dele à vontade de Deus lá dentro da igreja. É o cara que entra com um grupo de apoio de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos. Se ele está triste, ele usar, ele está triste, ele vai para a NA. Se ele está feliz, ele usar, ele está feliz, ele vai para a NA. O que ele começa a fazer nessa movimentação? Ele começa a se estruturar, ele começa a ficar forte, ele começa a criar um novo comportamento, um novo ambiente, um novo lugar. Só que isso acontece num tempinho, não vai ser da noite para o dia, tá? E aí sim você está preparado para escrever o quarto. Porque quando você mexe o dedo na ferida, você vai correr para a sua igreja. Você mexe na sua ferida, você vai correr lá para a NA. Ou para as ramificações. O que é ramificações? Não é só a igreja. Vamos falar que você tem uma amizade com o pastor da sua igreja. Mexeu com você, você vai lá conversar com o pastor. Você é de NA. Mexeu com você, você vai falar com o seu padrinho. Você vai fazer assim, ó, Deus, conceda a minha serenidade. Você vai usufruir de tudo que tem dentro de NA, dentro da igreja, ou daquilo que eu falo igreja e NA, porque na minha opinião são os caminhos mais fortes para se permanecer limpo aí pós-tratamento, tá? Existem tantos outros, porque quando a gente fala de segundo passo, a escolha é sua. Ah, Léo, vou pro CAPS, não tem problema. Ah, Léo, vou colocar psicólogo aqui, ó, como meu poder superior. Pode, é um profissional da saúde que trata, não tem problema. Vou unir aí com o Smart, pode. A escolha é sua, tá? Então assim, e aí qual que é o outro lado? Que você começa a realmente se olhar, você começa a se perceber. Só que como está só entre você, a tendência é o mesmo processo que acontece aqui, ó, no início do primeiro passo. Isso é um processo natural do ser humano. Ele aceita e ao mesmo tempo
ele volta a negar. Então ele entra em aceitação, e quando ele entra na situação, ele volta a negar de uma forma natural, porque a negação é um mecanismo de defesa. No quarto passo é o mesmo processo. Começa um processo, vou piscar aqui. Começa esse processo de briga contra o sistema de negação, e você começa a aula na prática dele a entrar no sistema de aceitação. Talvez vocês não se recordem disso, mas eu vou reforçar. A aceitação, ó, é a mesma coisa que... Não. É a mesma coisa que a admissão. Admissão e aceitação nada mais é do que... consciência. Então no quinto passo, no quarto passo, você está tomando consciência de você mesmo. Para você afirmar essa consciência, para você aumentar essa consciência, aí a gente vai falar de quinto passo. O que é o prefácio do quinto passo? Admitirmos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. O que é praticar no quinto passo? Eu vou pegar toda essa minha escrita de quarto passo, resumindo, tá? O quinto passo. Eu vou pegar toda essa minha escrita de quarto passo e eu vou ler isso diante do Deus da minha compreensão, diante da minha própria pessoa e para uma outra pessoa. Aí começa a ficar diferente. Quando eu escrevo o quarto passo é só entre eu mesmo, eu comigo mesmo. Eu estou escrevendo de mim olhando para mim. Aqui no quinto eu vou falar isso para alguém. Eu vou contar toda a minha história de vida para alguém. Sabe o que é um quinto passo? Sabe qual que é a essência do quinto passo? É quase se confessar. É você colocar tudo para fora. Tudo isso que está aqui, ó, que te levava para a droga, colocar tudo para fora. Por que você precisa fazer o quinto passo? Porque se você ficar só na prática do quarto, na escrita, há uma séria tendência de você ficar no sistema de negação. Então o quinto passo, lembra que eu brinco com vocês aqui na negação e aceitação lá? Nega a ação ou aceita a ação? O quinto passo é a continuação da aceitação. E aí começa a realmente acontecer um processo de você não precisar mais carregar culpa, remorso, vergonha. Porque ele fala, a natureza exata das nossas falhas. A essência do quinto passo é você se confessar, é você colocar para fora tudo que você é, quer dizer, tudo que você foi um dia, para que você comece. Aí qual que é a minha ilustração? O quinto passo, ele vai enfraquecer mais ainda os resultados. Os resultados, o que é os resultados? Sou eu. Eu estou enfraquecendo o meu eu, mas vamos falar de uma forma técnica? É a minha personalidade ou as minhas crenças centrais. Então eu estou enfraquecendo o meu eu, a minha personalidade e as minhas crenças centrais, a partir da prática do quarto e do quinto. Porque eu escrevo e depois eu falo. Se eu estou enfraquecendo quem eu era, quem eu fui um dia, essa personalidade que está programada para usar, automaticamente eu enfraqueço o uso das drogas e do álcool, porque droga e álcool é só consequência. Droga e álcool é a cereja do bolo. Droga e álcool é um problema secundário na vida de vocês. Vocês não têm problema com as drogas e com o álcool. Pode perceber. Só você olhar para a sua vida hoje. Hoje você está no processo de internação, de tratamento, e não está aí fissurado. Tem dia que vocês nem lembram de droga e álcool aqui, correto? Então vocês não têm o menor problema com a droga e com o álcool. Vocês têm um problema maior, lá no primeiro passo, a doença. O segundo problema é você mesmo. E o quarto passo vai escrever de você. O quinto passo você vai falar de você.
E é interessante que a prática do quinto passo é uma forma de, sabe o que? Começar a tirar as máscaras. Quantos personagens são formados aí, sem percepção, sem perceber? Na sua casa você é um, lá no bar você é outro, bebendo e se drogando você se torna uma outra pessoa. Lá na favela você acaba sendo, você vai criando tanto personagem que você perde muitas das vezes a sua própria essência, você nem sabe mais quem é você. E o quinto passo, você tira essa máscara. Ó, eu realmente menti. Ó, eu realmente roubei. Ó, eu realmente me sinto culpado aquele dia que eu deixei a minha esposa e os meus filhos para ir usar mais uma dose. Ó uma máscara tirando ela. Ó um personagem que você está empurrando de lado aí. Galera, quando vocês entenderem de verdade que o processo de vocês hoje aqui é cuidar de você por completo, você vai entender que droga e álcool é fichinha. Vou falar, eu estou ensinando isso independente do programa de 12 passos, eu coloco alguns outros ensinamentos para vocês entenderem, mas agora eu vou falar pelo programa. Isso daqui, ó, se chama texto básico. É a Bíblia, entre aspas, de Narcóticos Anônimos. Esse é o mais antigo, está bem cuidado, hein? Parabéns, quem te deu, cuidou muito bem. Esse é o mais antigo. Hoje a gente tem um livro mais novo do texto básico, que ele é mais grosso, assim, ó, porque ele tem relatos de pessoas que estão ficando livre. E dentro desse livro aqui, ó, nesse quinto passo, lembrei, dentro desse texto básico, ele vai falar assim, ó: você quer parar de usar? Falando pelo programa, tá bom? Falando que o que Narcóticos Anônimos fala ali, ó. Você quer parar de usar? É só continuar voltando. Pode abrir aí nesse livro aí, página 10. Olha aí na página 10. Abriu? No último parágrafo da página 10, ele vai falar assim, ó: aprendemos com as nossas experiências coletivas, tá certo? Que aqueles que continuam vindo regularmente às nossas reuniões se mantêm limpos da droga do álcool. Isso aí eu estou falando pelo programa agora. Por que o programa fala isso? Por que ele fala assim, ó: aquele que continua vindo regularmente às nossas reuniões se mantém limpo? Por que o cara consegue se manter limpo? Porque ele tem Narcóticos Anônimos como um poder maior. E o que ele está fazendo? Ele está tomando uma decisão, ó, de entregar tudo que ele era para Narcóticos Anônimos. Então o cara que está ficando limpo lá dentro de NA é porque ele pratica primeiro, segundo e terceiro. Narcóticos Anônimos é um poder maior e ele toma decisão. É o que eu falei no início. Estava triste, ia usar. Hoje ele está triste, ele vai para NA. Está feliz, ele ia usar. Ó, pode ver, ó, a consequência. A droga e o álcool é só consequência. Está feliz e usar, hoje ele está feliz, ele vai para NA. Está com raiva, ele usar, hoje ele está com raiva, ele vai para NA. Beleza. Só que daí esse programa também deixa bem claro. Ele fala, ó: quer parar de usar? É só você continuar voltando. Agora, olha que interessante isso. Quer obter uma qualidade de vida? Isso é fantástico. Quer obter uma qualidade de vida e perder o desejo de usar? Aprenda a praticar todos os outros passos. Por que quando eu... Aí que eu falei, ó, segunda parte, começa no quarto passo, dos passos. Por que eu começo a obter uma qualidade de vida e eu perco meu desejo de usar quando eu começo a praticar o quarto, que é a escrita, e o quinto, que eu começo a ler isso para alguém? Por que eu ganho qualidade de vida? Você está deixando de lado os personagens. Você está arrancando os personagens, você está se percebendo, você está tendo um autoconhecimento de você. Eu vejo o cara aí, galera, com 3 anos, com 5 anos limpo, que o cara só está limpo porque ele está dentro de uma igreja, porque ele está dentro de um grupo de apoio, porque ele fica, às vezes, muitas das vezes,
num regimento fechado, mas ele continua mentiroso, ele continua desonesto, ele continua prepotente, ele continua autossuficiente, ele continua arrogante. No quarto passo, você vai olhar para você, né? Ele vai se ver ali. No quinto, quando você fala, fica mais claro essa pessoa para você. E aí, por que qualidade de vida? Porque você vai deixar de ser um cara arrogante, você vai começar a trabalhar para não ser mais um cara arrogante. Você vai começar a trabalhar para não ser um cara mais prepotente, para não ser um cara mais autossuficiente, autopiedoso, porque você sabe que o seu real problema é esse. E você já, ao silêncio aí, você já escreveu sobre isso e você já falou sobre isso. De novo, essência de quinto passo é falar, entre aspas, se confessar. Só que para você praticar o quinto passo, você vai ter que ter uma pessoa de muita confiança, porque você vai falar da sua vida, de toda a sua história de vida. Não é tão simples assim. Se você não tiver uma pessoa que você realmente confie, imagine que você está lá com o seu caderno, lendo, aos meus 7 anos de idade, aos meus 10 anos, aos 14 anos começou a entrar o uso da droga e do álcool, aí teve um dia, aí você olha ali, olha para a pessoa, não, vou pular isso aqui. E aí você não fala. Por quê? Porque você não tem confiança na pessoa. Então, tem que ser uma pessoa de muita confiança. Esse personagem desse dia, não, esse daqui vai ficar guardadinho aqui ainda, vai ficar escondidinho, tá? Então, essa pessoa de confiança vai ser um ato para você poder realmente ler de uma forma honesta. Senão você não consegue, você trava. Léo, posso ler o meu quinto passo, o meu quarto passo, praticar o meu quinto passo com a minha esposa? tá louca na vida. Léo, posso praticar o meu quarto e o meu quinto passo com o meu pai ou com a minha mãe? Cara, imagina o sofrimento que vai gerar neles. Com um parente, não é legal, cara. O mais sensato seja isso que eu falei, uma pessoa de confiança. Pastor, se você tiver uma aliança com esse pastor, tudo bem. Um psicólogo, eu acho super interessante, cara. Psicólogo, psicanalista, a minha função, nós temos como uma regra, uma lei, que a gente não vai sair falando, né, dos nossos atendimentos, do que você vai contar ali dentro do atendimento. O que é dito ali vai ficar ali. Se você tiver confiança suficiente no seu psicólogo, manda bala. Eu gosto do Léo, me identifico com o Léo, eu acho um cara bacana e tal, pela história de vida dele, vou fazer o meu quinto passo com o Léo. Legal, se você confiar em mim, sem problema nenhum, sou um profissional da área, trabalho com isso, já passei por isso, conheço. O programa também, falando agora pelo programa de 12 passos, ele fala que é interessante você fazer esse quinto passo com alguém que já tenha passado por uma experiência parecida com a sua. Por quê? A tendência de julgamento é menor. Então, se você falar assim, um dia com um cara que já é um adicto também, teve um dia que eu deixei a minha família para usar mais uma dose e isso me corroeu. O cara vai falar para você, me identifico, eu já fiz isso também. Então vai ser mais fácil de você ler esse seu quinto passo. Tem uma parte que fala aqui, a Bíblia, se guardarmos esses defeitos dentro de nós, eles nos levarão ao usar de novo. No quinto passo, fala o quê? No quinto passo, dizem-nos que se guardarmos esses defeitos dentro de nós, eles nos levarão a usar de novo. Isso aí vai estar lá mais no sexto, ele pode estar aí concluindo no quinto, mas eu posso até falar um pouco sobre isso. Por que os meus defeitos podem me levar de volta para o uso? Porque o defeito era a coisa primária. Fala um defeito, meu irmão. Mentira. Vamos lá. Desonestidade, falsidade. Mentira. Você tinha o defeito de mentira, beleza? Se você continuar mentindo, você vai ficar livre, sim ou não? E se você ficar mentindo dentro do DNA, dentro da igreja, você vai ficar livre? Sim. Mas, e se você sair de DNA e de repente acontecer uma mentira?
essa mentira pode te derrubar. Porque quantas vezes essa mentira já foi levada ao uso de droga e de álcool? Quantas vezes você mentiu para beber e para usar? Quantas vezes você mentiu depois do uso da droga e do álcool? É uma das coisas mais fortes no adicto, né? Na verdade, nem é só seu. É meio que quase que uma obrigação mentir no uso das drogas e do álcool. Você chega em casa lá, né, depois das loucuras, onde você estava? Ah, estava cheirando pó. Você não vai falar isso para sua família, você vai mentir, correto? Então a mentira começa, ó, droga, mentira, droga, mentira, droga, mentira, condicionou, não só mentira, na verdade é em tudo, né? Mas assim, a mentira é uma coisa muito forte. Eu brinco que o adicto, ele mente tanto, ele mente tanto, ele mente tanto, ele se torna tão mentiroso, que uma hora ele mente para ele fala, é que é verdade o que eu estou falando? Ele acaba acreditando na sua própria mentira. Ele acaba mentindo até para ele é tão bom de mentir que ele mente para ele mesmo. Então é fato, esse defeito sim. Mas aí a gente já está falando de sexto passo. Prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos. Mas no quinto eu vou falar do meu defeito? Vou. No quarto eu vou escrever sobre o meu defeito? Vou. Ali já começa uma libertação. Olha a qualidade de vida que você começa a ganhar. Você começa a deixar de lado, você fala, pô, não dá mais. Por que eu vou ficar mentindo limpo? Qual é a razão? Hoje vocês não precisam mais mentir. Se vocês saírem de casa e chegarem atrasados na casa de vocês, ó, atrasei no trânsito. Pronto, você falou a verdade. Na droga e no álcool não dava, você tinha que mentir. Entende? Então assim, o quinto passo ele começa a reforçar o ato de libertação da sua velha maneira de viver. Você está deixando de lado cada vez mais quem você era. E aí automaticamente, vou colocar aqui em cima, ó, já fiz isso em outras reuniões. Quando você está praticando os passos, primeiro, segundo, terceiro, fez a escrita do quarto, fez a leitura do quinto, você está reforçando a sua, que a gente pode falar, lá em PNL, Programação Neurolinguística, você está se reprogramando. Você está fazendo o seu cérebro entender, através do segundo e do terceiro, que a droga e o álcool não é mais necessário. E automaticamente, dentro dessa reprogramação, você está olhando de uma forma profunda. Olha as palavras do quarto passo. Profunda e destemida, sem medo. Você está olhando de verdade para você e está deixando você cada vez mais de lado. No quinto passo, quando você lê, você reforça mais essa reprogramação mental, ou então a sua transformação pessoal. O que é uma transformação pessoal? Já disse, você está se transformando. Quanto mais forte isso fica, mais a sua personalidade se enfraquece. Falamos aqui também já de crenças intermediárias, novas verdades. Então, se você lê o seu velho para alguém, mais a sua nova verdade vai se fortalecer, mais a sua crença intermediária vai se fortalecer. Lembrando, galera, vocês podem praticar os 12 passos a qualquer momento, a qualquer hora. Você quer trabalhar um defeito de caráter, sétimo passo, sexto e sétimo passo. Você quer falar um pouco da sua história de vida, quarto e quinto passo. Você está aí fazendo as suas orações, se entregando a Deus, primeiro, segundo e terceiro passo. Você pode praticar a qualquer hora, mas para que os passos realmente façam essa mudança, para que os passos possam fazer essa transformação íntima, você tem que ter a base, primeiro, segundo e terceiro, a escrita do quarto e a leitura do quinto. Porque se você não ler esse seu quinto passo, vai ficar só com você ainda. E aí você vai voltar para o sistema de negação. Vai ficar engavetado as coisas lá. E pensa que uma hora esse arquivo ele vai se abrindo de novo. Tá? Ele vai abrindo, uma hora ele abre de vez. A hora que esse arquivo abrir de vez, meu irmão, é droga e álcool. Aí o problema principal é as drogas e o álcool? Qual que é o problema principal? Fala alto. A doença que vai deixar a sua vida incontrolável. E aí essa perca de controle vai levar você de volta para o seu eu e vai fazer maior bagunça. Mais culpa você vai sentir, mais vergonha, mais remorso, mais ressentimento, mais falta de autoconfiança. Ser orgulhoso, você vai ficar mais orgulhoso.
Se você se vitimiza, você vai se vitimizar mais ainda, você vai fazer uma bagunça no seu eu. E aí o que está fazendo? O quarto e quinto passo, está arrumando essa bagunça. A gente fala muito isso no quarto, ó, você está arrumando a bagunça do seu passado. No quinto, você está se libertando do seu passado. Porque você está lendo, você está sendo sincero, você está sendo honesto de levar isso para uma outra pessoa. Então eu estou falando assim por cima, mas para pensar. Imagine você ler a sua história de vida inteira, principalmente quando você entrou no uso da droga e do álcool. Não tem coisas pesadas aí que foram formadas no uso de droga e de álcool? Sim ou não? Sim. Coisas até que você fez que você jamais gostaria de ter feito. Coisas porque você estava sendo movido pela doença. Não é justificativo isso aqui não, é uma verdade. Coisas que você fez que no seu racional você jamais faria. Isso aí está guardado dentro de você, meu irmão. Então você está entrando num divisor de águas a partir da escrita e a partir da leitura. E de novo eu afirmo, imagina, para pensar agora, você sentado na frente de uma outra pessoa, lendo toda a sua história de vida. Isso é a prática do quinto passo, ler o quarto passo. Não vai ser tão simples, tá, galera? Não vai ser tão fácil, mas é necessário para essa reforma íntima, para que você possa realmente cada vez mais se conhecer, se perceber e entrar nessa ilustração que eu mostro aqui, ó. Enfraquecer quem você era e fortalecer quem você vai ser daqui em diante. De novo, os 12 passos é uma prática que você vai fazer por você mesmo. É diferente você sentar lá na psicóloga e você falar e ela te ajudar. É diferente quando vocês passam com atendimento comigo e falam, e aí eu mostro coisas que vocês não percebem. Eu mostro lá para você, olha a sua obsessão, olha a sua compulsão, olha o seu defeito de caráter, viu? Igual você falou lá do aniversário, você está passando um aqui dentro para passar vários depois, eu acalmei você. Ali eu estou te ajudando, correto? Aqui você está se ajudando. Aqui você está sendo o seu próprio terapeuta. Aqui você está se conhecendo. Aqui você está se percebendo. Aqui você está se dando a oportunidade de deixar cada vez mais a sua velha maneira de viver, porque você está sendo honesto, sincero e falando dela. Cara, é fantástico a prática desse programa para aqueles que aprendem a praticar, porque também, já falei, né? Quarto passo, divisor de águas. Quinto passo, fortalecimento desse divisor de águas. Mas tem cara que fica lá em primeiro, segundo e terceiro, 5, 10 anos. Enquanto uma igreja só fica dentro da igreja. A gente tem exemplos aqui. Enquanto um grupo só fica dentro de um grupo. Tirou a igreja, tirou o grupo, cai. Porque o cara não se conhece. Porque o cara não se percebe. Porque o cara não tem a ideia do que realmente está acontecendo com ele. Se vocês não tiverem isso, galera, dificilmente vocês vão conseguir ficar sem as drogas e sem o álcool, por mais que você não queira usar droga e álcool. E eu falo muito isso com autonomia, porque aqui e em tantas outras clínicas que eu trabalho, as pessoas já falaram assim para mim: meu, eu fui usar sem querer usar, já fui para o uso chorando, eu não queria usar, mas mesmo assim eu usei. Eu sabia que se eu usasse ia dar ruim. E mesmo assim eu fui para o uso, eu não queria. E deu ruim. Por quê? Porque você está programado para beber e para usar. Inconscientemente. E aqui você está se desfazendo desse inconsciente. Você está se reprogramando. E essa é a grande magia, sabe, galera? Essa é o grande X da questão. O ato de você realmente ganhar essa qualidade de vida. E o mais sensacional da prática do programa: perder o desejo de usar. Para eu concluir, por que o cara começa a perder o desejo de usar? Porque ele tomou consciência. O que mais?
que o cara perde o desejo de usar? Me responda. Porque ele se reprogramou. Porque ele se reprogramou. Porque ele está trabalhando, ele está sendo sincero, ele está sendo honesto, deixando cada vez mais a sua antiga maneira de viver. E aí vamos falar um pouquinho de defeito. Quem leva você para o uso, não é o uso, é a sua mentira, é a sua desonestidade. E quando você pratica quarto e quinto passo, você está sendo um cara mais honesto, você está se reprogramando. Quem leva você para o uso é o arrogante, é o prepotente, é o autossuficiente que você formou, ou o inverso, é a autopiedade, é a vitimização, é se fazer de coitado. Esse cara vai usar. Ele se programou no uso de drogas e de álcool. A droga e o álcool fez ele fugir desta realidade, está programado lá. Mas como você escreveu e como você leu sobre isso, o negócio enfraqueceu. E aí você realmente, além de enfraquecer o seu velho, você está fortalecendo o seu novo, você está se reprogramando. E aí você começa a perder o desejo de usar, não porque você parou de usar, porque você está tendo autoconhecimento, porque você praticou o quinto passo, admitimos a Deus. Deixa eu falar sobre isso também, antes de eu finalizar. Como que é admitir a Deus? Dentro desse programa. Porque esse programa fala que Deus é um poder maior. Como que é então admitir a Deus? E se eu sou ateu? Eu sou ateu. Não, quer dizer, eu não sou ateu. Estou dando exemplo. E se eu for um ateu? Eu não acredito em Deus da forma religiosa, não acredito em Deus. Mas o cara está disposto a ficar limpo. E ele faz parte, né? Ele quer praticar esses 12 passos. Como é que ele vai admitir a Deus? Mas aí não é a Deus. Aí trata-se de um poder maior. Pronto! Essa é a resposta. Se o poder maior for a psicóloga ou o psicólogo, ele já está admitindo um outro e a Deus junto, ó. Porque ele vai lá na psicóloga para ler o quinto passo dele. Se ele faz parte de NA, ele vai usufruir ali do programa, do padrinho dele. Se ele faz parte da igreja, ele vai falar com o padre, ele vai falar com o pastor, ele já vai estar ligando ali a admissão a Deus, porque Deus é um poder maior. Eu conheço caras que são ateus, que não acreditam em Deus da forma religiosa. Sabe por que o programa usa a palavra Deus? Para se referir a um poder maior, porque Deus é a magnitude, o maior. Então, se o cara se encontra com, ele é ateu, mas ele gosta de NA, ele se identifica lá, isso é uma comunidade religiosa. Nem todo mundo segue uma religião, nem todo mundo se identifica com uma religião. Tem pessoas que acreditam em filosofias de vida. O budismo, ele tem uma parte, né, de religião, mas o budismo nada mais é do que uma filosofia de vida. Buda é o 10º estágio, é o estágio mais avançado de um ser humano. Jesus Cristo de quem você é. A libertação de viver
Assim, o programa fala assim, ó, quando você for escrever um quarto passo, não escreve pensando que você vai ler para alguém, não. Se você começar a escrever pensando que você vai ler, você não escreve. Esquece do quinto passo, pratica o quarto só. Quando você chegar no quinto, é o que eu estou dizendo, você vai pegar uma pessoa de confiança. Para de ficar questionando, mas já teve de alguém? Para, você já está se bloqueando, né? Então, na hora que você for escolher alguém para ler, é uma pessoa que realmente você vai falar, eu confio nessa pessoa, eu acredito nessa pessoa, eu me dou bem com essa pessoa. É uma pessoa que realmente eu posso falar da minha vida para ela, ponto e acabou. Fica pensando não que já ouviu o relato, não vai acrescentar em nada eu te responder isso. Eu, assim, na minha opinião, o quinto passo ele tem que ser assim, como você está sendo nosso terapeuta. Assim, a minha confiança, pelo menos a minha, em você, faz 4 meses que eu estou aqui, mas eu já tenho uma confiança para conversar sobre assuntos, seja qual for eles. Foi o que eu falei, eu dei o silêncio, eu usei como exemplo. Me identifico com o Léo, acredito no Léo, gosto aí da palestra do Léo, acho que ele tem, né, eu tenho já uma amizade com ele aí, eu vou ler com o Léo, você confia em mim. Eu sei que o Léo não vai abrir o meu quinto passo. Entendeu? Então assim, quando você chegar no quinto passo, você já tem que entender que você vai chegar olhando para aquela pessoa, falando, essa é a pessoa para ler o meu quarto passo. E isso é a prática do quinto. Admitir a Deus, a você mesmo e a outro ser humano a natureza exata de suas falhas. É simples? Não. Mas também é extremamente libertador. Você está arrancando, sabe, máscaras, você está deixando de lado personagens, ou você está se libertando e falando, nossa, não preciso mais carregar isso sozinho. Então o quinto passo ele é extremamente libertador. Ficou claro para vocês o que é praticar um quinto passo? Sim ou não? Sim. Então me respondam, o que é praticar um quinto passo? É pegar tudo que escrevi no quarto e conversar com uma pessoa de confiança. Obrigado, Silvio. É pegar o seu quarto passo e ler para uma pessoa de confiança. Isso é prática de quinto. E depois queimá-la. Depois a gente fala disso daí. Uma ótima quarta-feira para vocês. Bom almoço liberado. Tamo junto, irmão. Falou, Joãozinho, até mais. Eu joguei até amaciante lá, hein? Você nem Léo, você encosta a porta pra mim só depois que você sair? Eu vou fazer um negócio ali que está comigo para os dois. Sem problema. Não. Valeu, Murilo. Tamo junto, irmão. Saudade de você, querido.